Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós estamos numa caminhada este ano de 2026, em que nós queremos perseverar na comunhão, na excelência e na unidade. Esse texto de Gênesis 12, do versículo 7 ao versículo 5, ao versículo 20, nos ajuda no propósito dessa caminhada em que temos que definir o caminho e muitas vezes na nossa vida cotidiana, na nossa vida pessoal e também na nossa vida eclesial, em alguns momentos nós podemos errar o caminho. Mas esse texto nos ajuda a perceber que a graça de Deus, se erramos, ela sempre se renova, nos convidando a recomeçar. E se eu tivesse que dar um título para a mensagem desta manhã, eu chamaria essa mensagem de A Beleza da Graça. O irmão Gui está colocando lá no Instagram alguns cortes da mensagem, então ele pede sempre que o pastor dê um título. Então, Guilherme, o título hoje é A Beleza da Graça, tá bom? Nós vamos falar da beleza da graça, porque lá na Escola Bíblica Dominical nós estivemos estudando hoje na classe de homens uma mulher que se destaca na Bíblia por conta da sua beleza. Os primeiros momentos que a Bíblia começa a falar dessa mulher, diz que ela é uma das mais belas mulheres dos seus dias. O nome dela é Princesa. Vocês lembram quem é? Sara, a esposa de Abraão, né? Chamava Saraí, minha princesa, mas depois do encontro com Deus, ela se torna a princesa. Princesa de uma nação, princesa de uma família, uma mulher que tem muito para nos ensinar por conta das experiências que viveu ao lado do marido, ali nesses primeiros trechos que a Bíblia nos convida a refletir sobre a jornada de fé. Capítulo 12, versículo 7, você achou aí na sua Bíblia? A palavra de Deus diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele? Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante do Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abraão. E Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher?
E porque me disse que ela era sua irmã, por isso é que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, ele, sua mulher e tudo o que possuía. Obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra. Aplica agora aos nossos corações as lições aqui contidas e ensina-nos, ó Deus, a perseverar no caminho da fé, no caminho da esperança, no caminho que é o centro da Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Este pedacinho da história de Abraão, que aqueles que leem o livro de Gênesis, os irmãos e irmãs que frequentam a escola bíblica e, vez por outra, nós volvemos os olhos para estes exemplos da nossa fé, como estamos fazendo agora nesta jornada de 2 meses, em que os homens estão olhando para as mulheres da Bíblia e as mulheres estão olhando para os homens da Bíblia. Nós aprendemos que não existem homens e mulheres perfeitos. Até mesmo os nossos grandes heróis da fé, eles possuem pés de barro. São comedores de pão, assim como nós. São homens e mulheres dotados da mesma natureza que nós. Ainda que grandes homens, grandes mulheres, exemplos para a nossa fé, eles também possuem pés de barro. Por isso, a nossa caminhada não pode estar firmada em pessoas. Este é um dos primeiros princípios que nós precisamos lembrar nesta manhã, quando vamos falar da beleza da graça. As nossas intenções, a nossa caminhada, o nosso propósito, ele não pode estar firmado no exemplo de pessoas, mas precisamos estar com os olhos firmados em Deus. Quando olhamos para homens e mulheres, cedo ou tarde vamos nos decepcionar. Mas quando olhamos para Deus, encontramos socorro, como declara o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes nós olhamos para os exemplos na nossa sociedade, às vezes de homens de fé, e também para exemplos dentro da nossa família, quando não, olhando para exemplos dentro da nossa própria igreja, e aquelas pessoas para as quais nós estamos olhando, elas vêm a falhar. E nós que estávamos com os olhos colocados naquelas pessoas, experimentamos também os nossos pés escorregarem, porque ao invés de estarmos com os olhos no Senhor, estávamos mirando no exemplo das pessoas. Quantas vezes nós não estamos olhando para as pessoas e a gente percebe que elas falham e a gente acaba também vacilando na nossa fé? Talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei algumas vezes na minha vida por essa experiência de me decepcionar por estar olhando para pessoas e vi pessoas indo embora da igreja dizendo assim: eu vou embora daqui porque aqui só tem pecador. Mas e onde é que não tem? Lá dentro da nossa casa está cheio de pecador. Dentro da nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, está cheio de pecador. Eu vou embora daqui porque aqui só tem hipócrita. Ué, mas onde é que não tem? Elevo os meus olhos para os homens, ou melhor, para os montes. De onde me virá o socorro? E o salmista nos conclama a volver os olhos para os céus, olhando para o Altíssimo e enxergando nele
a perfeita luz, porque Deus é luz e não há nele trevas alguma. Nós precisamos olhar para Deus. O meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Por isso, o chamado para que olhemos para a trajetória, para a caminhada de Abraão e Saraí, é no sentido de nos lembrarmos de que o chamado é olhar para Deus, porque não importa o tamanho, a envergadura do nome, daquilo que nós vamos construindo, os nossos pés são de barro. Nós precisamos olhar para Deus, porque até mesmo estes homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus, passaram por provas, assim como cada um de nós, tendo um encontro com Deus, certamente passará por provas. O encontro com Deus, os versículos de 7 a 10 aqui do texto que nós lemos, vai dizer que o encontro com Deus não elimina as provas. O encontro com Deus não elimina das nossas vidas os perigos, as dificuldades, os desafios. Abraão teve um encontro verdadeiro com Deus, diz o texto aqui no versículo 7, e ali ele ergue um altar num lugar chamado Betel. A palavra Betel, ela tem origem no hebraico que diz, Beit é casa na língua dos hebreus, e El é Deus, portanto, Beit El é casa de Deus. Ele constrói um altar na casa de Deus, naquele lugar chamado Betel. Ali ele tem um encontro com Deus e ali ele estabelece um lugar de encontro com Deus. Ali ele ergueu um altar e ainda assim, mesmo tendo tido esse encontro com Deus, uma experiência com Deus, num lugar em que ele ergue um altar, ele experimenta prova na sua vida, porque o texto segue dizendo que uma fome chega naquele lugar. Ele fora chamado por Deus para sair lá do lugar onde ele estava tranquilo, seguro, onde ele estava vivendo uma vida estável, e ele ouviu a voz de Deus no início do capítulo 12, dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O chamado de Deus para ele é um chamado para que ele saia da estabilidade, da sua casa feita de pedras. Ele estava morando lá em Ur e Deus o chama a sair lá daquele lugar em que ele já havia construído uma vida. Ele tinha 75 anos, é isso, irmão Diógenes? 75 anos quando Deus o chamou para sair lá de Ur. Ele tinha 75 anos, ele já estava com a vida feita. Estava com tudo pronto, tudo arrumado, ia começar agora a viver a aposentadoria, desfrutar um pouco daquilo que havia construído, e Deus chega para ele e diz, sai da tua estabilidade, sai da tua segurança e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai para a instabilidade de caminhar como peregrino vivendo em tendas, saindo da segurança oferecida pela construção erguida ao longo de uma vida, para experimentar uma caminhada agora sem ter a proteção do seguro-desemprego, sem ter a proteção de uma promessa de aposentadoria, sem ter a proteção de ter uma estrutura lhe dando segurança, mas vivendo exclusivamente da graça de Deus. O chamado a eles é que vivam pela fé, e ele tem esse encontro com Deus quando chega lá no lugar onde Deus o mandara ir, e ali ele erige um altar diante de Deus, e logo em seguida experimenta provação. O texto diz que teve fome na terra. Começa a ter uma fome no lugar para onde Deus o mandara ir para viver pela fé. Deus o manda sair do lugar onde ele tinha tudo, e ele vai para um lugar onde agora não tem nada, porque quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos um encontro de fé,
isso não nos isenta de que seremos provados para experimentarmos o tamanho dessa fé que nós estamos dizendo que agora possuímos e temos num Deus que é bom e que vai prover cada coisa. O texto que nós lemos mostra a primeira prova da fé de Abraão e Saraí. E na primeira prova, eles são reprovados. Na primeira prova, eles são reprovados. Abraão foi reprovado. Em vez de subir ao altar e buscar a direção do Senhor, em vez de subir para Betel, em vez de subir para o lugar onde ele tinha erigido um altar, o Abraão toma a decisão de descer na direção do Egito. Ao invés de subir, ele desceu. Ele fez como Jonas. Deus o mandou para um lugar, ele foi para outro. No meio da prova, no meio da dificuldade, ao invés de subir ao altar e buscar a direção do Senhor, ele desce ao Egito. E espiritualmente, na cosmovisão bíblica, o Egito representa o afastamento da presença de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Espiritualmente, na leitura da Bíblia, na leitura da história da salvação, o Egito simboliza o afastamento de Deus. O Egito simboliza a dependência do sistema mundo. O Egito representa a desconfiança na suficiência divina. Portanto, nós precisamos nos lembrar desta manhã disso, de que a prova não significa que Deus nos abandonou, mas a prova pode ser uma oportunidade para que nós possamos prosseguir confiando nele ainda mais do que quando ele conversou conosco e nos chamou para sair da estabilidade para uma vida de instabilidade. O Abraão é reprovado porque ao invés de subir, ele desceu, ele foi em direção ao Egito. Não é diferente comigo e com você. Sabe aqueles momentos em que você experimenta aquela vontade desesperada por conta das dificuldades de voltar à antiga vida e à antiga prática? Sabe aquela sensação que muitas vezes nos assola e nos alcança de, olhando para os problemas, para as dificuldades, olhando para os desafios, muitas vezes o nosso coração experimenta uma vontade enorme de retomar aquela vida que nós vivíamos antes do encontro com Deus. Há alguns que descem na direção da prática das antigas obras. Abraão e Saraí, eles ainda estão pertinho do Egito, e Abraão já começa a tramar estratégias. Quando nós perdemos a confiança na palavra de Deus, a nossa primeira atitude é uma atitude semelhança a essa de Abraão. Eles ainda estavam perto do Egito, eles não haviam chegado, eles estavam chegando, estava perto, e Abraão já chama a Sara e diz para ela: vamos traçar aqui um esquema. Vamos contar uma meia verdade lá para os caras, porque você é bonita, a gente sabe. Você é linda, a mulher devia ser, pensa numa mulher bonita aí, é essa. Cadê a Eliana? Está ali a minha esposa. Eu pensei nela, eu não sei em quem você pensou, mas se você tem namorada, tem noiva, tem esposa, deveria ter pensado nela. Pensa numa mulher bonita. Eu pensei na minha, porque a minha ainda desperta em mim a vontade de ver ela todo dia ali, né? Graças a Deus pela vida da minha esposa. Então, vamos pular essa parte aqui, vamos. O Abraão chama a mulher e começa com uma historinha, né? Começa com uma historinha e diz para ela assim: ó, você vai falar para eles que você é minha irmã. Não era totalmente mentira, era uma meia verdade. Mas uma meia verdade, eu sempre digo, é uma mentira inteira.
porque ela causa estrago e ela trouxe desassossego. Quando nós, ao invés de confiar na promessa e na palavra de Deus, passamos a agir pela nossa própria inteligência e a nossa capacidade, nós começamos a tramar, e começamos a trazer para a nossa vida, ao invés de nos tornar uma bênção conforme o propósito que Deus tem para a nossa vida, e o propósito de Deus para a vida de Abraão segue sendo o propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. Hoje Deus continua nos chamando e dizendo: sê tu uma bênção. Mas quando nós sentimos a vontade de voltar às antigas práticas, ao invés de nos tornar uma bênção, nós nos tornamos motivo de julgamento, motivo de problemas, e trazemos insegurança. Quando nós começamos a nos apoiar na nossa própria sabedoria, quando nós deixamos de buscar o altar, quando nós buscamos de deixar a palavra, nós começamos a agir pelo medo. Quando nós perdemos a confiança em Deus, nós começamos a agir pelo medo, e o medo nos leva para a confusão. A confusão que causou essa meia-verdade de Abraão e Sara foi terrível lá para quem estava no Egito. A mulher era bonita mesmo, e na hora que ela chegou, os homens daquele lugar, o Egito é sempre cobiçoso, o Egito é sempre invejoso, o Egito é sempre machista, o Egito é sempre um lugar de arrogância e de orgulho, e na hora em que os homens daquele lugar viram a mulher de Abraão, cresceu o zóio deles. E eles levaram a mulher lá para o harém do faraó. Ele tinha muitas mulheres. Naqueles dias os homens se estabeleciam desta maneira, subjugando as nações, subjugando uns aos outros, tomando para si mulheres como uma aliança de casamento ali. Era uma coisa terrível. E o homem que foi chamado por Deus para ser uma bênção, por conta desta atitude de, ao invés de subir a Betel, ter descido ao Egito, tornou-se um instrumento de dor, de vergonha e de enfermidade para os outros. A riqueza que ele adquire por conta dessa mentira, o texto diz que quando os homens botam a mulher, ele fala: é linda, vamos levar. Mas ele não vai querer entregar. Dá uns cavalinhos para ele, dá uns dromedários para ele, dá uns jumentos para ele, dá umas cabritas para ele, dá um monte de ouro para ele, dá umas coisas para ele que ele aceita. Aí trouxeram um caminhão de riquezas e disseram: Abraão, está aqui, ó. A gente não quer nada, só deixa a sua mulher vir com a gente, e você vai viver lá. Toda aquela riqueza amealhada por ele, a princípio parece uma bênção. É assim conosco, quando a gente decide voltar às velhas práticas, no primeiro momento parece que começa a dar tudo certo. Ainda bem que eu voltei a viver dessa maneira. No primeiro momento parece que está tudo ficando lindo, maravilhoso, mas é ilusório. Essa riqueza que Abraão adquire vai trazer seríssimas consequências posteriormente dentro da sua família. Ela vai fazer com que o seu sobrinho, que estava com ele, chamado Ló, venha também entrar numa desavença com ele logo mais adiante, porque eles tinham muita coisa e agora eles tinham muito que se preocupar. Eles já não conseguiam mais dormir porque tinham muita riqueza. Às vezes a riqueza faz isso com a pessoa. A pessoa tem tanto dinheiro que ele não consegue mais dormir, porque ele fica com medo que vai vir alguém roubar. Ele não consegue mais dormir, então ele começa a construir cercas, ele começa a levantar muro, ele começa a se afastar, ele começa a ficar distante dos outros, porque ele tem muito dinheiro, e dinheiro é só o que ele tem. E foi o que aconteceu com Abraão e com Ló. Eles precisaram, por conta de estar extremamente ricos, por isso também fica aqui a lição para nós. Acúmulo de dinheiro
ter muito dinheiro, muitas posses, muito recurso, necessariamente não significa que se está sendo abençoado por Deus. Muitas vezes, dinheiro demais, na verdade, é fonte de desespero, fonte de dor e fonte de medo, e foi isso que aconteceu com Abraão, por causa da mentira que ele tramou, que ele arquitetou para se dar bem, porque ele era um homem como nós, que tem também uma natureza caída, pecaminosa, e que só pode ser redimida pela chegada de Jesus na nossa vida. Trouxe consequências lá para o faraó. A casa do faraó ficou doente, os homens do faraó ficaram doentes. Eu não sei que doença foi, imagino, mas não sei qual foi. Mas a doença foi tão terrível que o faraó foi perguntar para lá no seu harém: o que está acontecendo? Por que está todo mundo doente desse jeito? E a mulher então disse: olha, eu sou casada com... Provavelmente foi ela que disse, a Bíblia não diz, mas ele chama Abraão já sabendo e diz: por que você fez isso? Por que você não me falou que era a sua mulher? Olha o que aconteceu. Dor, enfermidade, perigo. E esse texto nos ensina que não há nada mais perigoso do que um homem ou uma mulher fora da vontade de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eles deviam ter ido para Betel, eles foram para o Egito. Deus nos chama muitas vezes para determinados lugares e a gente não vai. A gente vai para outro. E ao invés de ser uma bênção, a gente se torna maldição naquele lugar para onde a gente está indo. Foi assim com Jonas. Dentro daquele navio ele se tornou uma maldição para quem estava ali. Foi assim com Saraí, que dentro daquele harém acabou trazendo doença, acabou trazendo desgraça, acabou trazendo desavença, acabou trazendo dor para aquele lugar, porque não há nada mais perigoso do que um homem ou uma mulher fora do centro da vontade de Deus. Um homem e uma mulher fora da vontade de Deus é um perigo. E eles se tornaram um perigo, uma vergonha, um mau testemunho. O faraó chama ele e diz assim: o que você fez? O que você fez? Pega a sua mulher e vaza. Vai embora daqui, some daqui. Pega os bichos que eu te dei, pega a riqueza que eu te dei, sai daqui. Que vergonha. Ele saiu dali, levando todas aquelas coisas, mas carregando a mancha desse mau testemunho, e que isso sirva de lição para nós. O encontro com Deus não nos isenta das provas, e passando por provas, o convite da palavra de Deus é que permanecemos fiéis a ela, não duvidando dela. Ao invés de descer, a gente precisa subir. Ao invés de ir para o Egito, nós devemos ir para Betel. Que eu e você possamos ir todos os dias ao altar, à presença de Deus, a nos colocar diante do Altíssimo. Porque a graça de Deus, ela é de uma beleza extraordinária, e ainda que a gente caia, a gente tem a possibilidade de recomeçar e de voltar a caminhar. Os versículos de 17 a 20 do texto aqui que nós lemos, conta essa história de como Deus faz com que eles retornem. O versículo 17 diz que foi o Senhor que puniu a Faraó, porque Deus é fiel à sua promessa. Eu não lembro agora exatamente qual é o versículo, mas está no livro de Salmos, uma palavra onde Deus diz assim: por amor dos meus, por amor daqueles que são seus, Ele julgou, puniu e corrigiu reis, porque Ele não permite que se maltratem os seus ungidos e nem que se maltratem os seus profetas. Abraão e Sara eram profetas de Deus, e Deus não permitiria, porque Ele é fiel à sua palavra, que eles fossem maltratados, e é Ele quem então pune a Faraó e a sua casa com enfermidades.
por causa de Saraí, por causa de Abraão, e o faraó então toma a atitude de chamar e dizer que ele tem que sair dali. Mesmo fora da vontade de Deus, o Senhor não abandona Abraão e Saraí. Deus intervém, protege a promessa que estava expondo eles ao risco de perderem aquilo que Deus lhes havia concedido. A vergonha tomou conta de Abraão e Saraí, mas a misericórdia de Deus prevaleceu. Ele foi expulso do Egito, mas ele não foi rejeitado por Deus. A história não termina no erro, porque a graça se manifesta e abre caminho para o arrependimento e para o retorno. Nenhum fracasso é permanente quando existe arrependimento sincero. Portanto, se você entrou aqui nesta manhã parecido com Abraão, fugindo da vontade de Deus, se você entrou aqui nesta manhã como Abraão, em que Deus está te chamando para ser uma bênção, mas você está insistindo em ser maldição, lá num lugar onde Deus não mandou você ficar. Se você entrou aqui nesta manhã chamado para ser uma bênção, mas tem errado o caminho, Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que isso não precisa perdurar. A graça se manifesta porque nenhum fracasso é permanente, se houver no nosso coração arrependimento sincero e desejo de voltar ao Senhor. Abraão experimentou esse arrependimento. Ele voltou, nos legando a lição de que não podemos abandonar o altar no dia da crise. A fé não nos isenta de passarmos por lutas e por crises. A fome levou Abraão ao Egito, mas deveria ter levado ele ao altar. As circunstâncias da sua vida podem estar tentando te levar para longe de Deus, mas o convite de Deus hoje, nesta manhã, para você é que, vivendo uma crise, vivendo uma fome, vivendo uma falta, você, ao invés de descer, você suba na direção de Deus. Deus deseja que nos aproximemos dEle. Antes de ir ao Egito, que a gente decida ir a Betel, a casa de Deus. Antes de ir ao mundo, que nós viemos à presença do Senhor. Se você entrou aqui nesta manhã e tem consciência de que está vivendo no caminho errado, tomando a decisão errada, tomando a decisão motivada pelo medo, tomando a decisão motivada pela circunstância, Abraão nos ensina que o único caminho, o único passo correto nessas horas é voltar para Deus, é voltar para Betel, é voltar para a casa de Deus, é voltar para o lugar onde o altar foi deixado. A fé nunca é sobre cair, mas a fé é sempre sobre levantar e seguir em frente. Nós podemos cair, nós podemos errar, nós podemos mentir, mas não podemos persistir, continuar sentados à beira do caminho, caídos na beira da estrada. Recomeçar é possível, porque a beleza da graça nos chama. A beleza da graça é maior do que qualquer outra coisa. A beleza da graça está em que Deus não cancela a sua promessa por causa dos nossos erros. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus não cancela a promessa por causa dos nossos erros. Ele nos chama a recomeçar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que isso é uma coisa dirigida a todo aquele que pensa que está de pé. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã pensando assim, eu estou de pé, isso não vai acontecer comigo. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas se você caiu, levanta e se ponha de volta no caminho e volta a ser uma bênção. Hoje o convite do Senhor é claro, volte a Betel e recomece sem medo. No altar o medo é lançado fora. Abraão ficou com medo, não tinha comida, mas diante de Deus nós temos uma comida especial que é a própria presença do Senhor.
Na presença de Deus somos restaurados, e aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é excelente volta a florescer na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, onde você errou não é o fim da sua história. Pela graça de Deus é possível recomeçar, a perseverar no caminho da comunhão, no caminho da excelência e no caminho da unidade, vivendo para a glória de Deus.